Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. E se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. O Eremita, o 5 de copas, o 4 de copas, e o Imperador. Você está há muito tempo sozinha. E essa solidão, ela é uma solidão muito profunda, né? É uma solidão que existe essa jornada que você vivenciou, que é uma jornada de crescimento interno muito grande. De fato, esse momento de solidão, ele foi um momento em que você melhorou muito, cresceu muito, revisou muitas das suas perspectivas, né? Mas ao mesmo tempo isso se estendeu pela sua vida, né? E hoje você é uma pessoa muito sozinha, que está muito sozinha, e essa solidão, ela traz para você um sentimento muito desmotivador de que não existe de que não existe muita esperança, sabe? E tudo isso veio de vivências emocionais muito desgastantes, de vivências emocionais que trouxeram muita mágoa e decepção para você e fizeram com que você se afastasse dos sentimentos, se afastasse das relações. Essas 3 cartas aqui juntas, apesar da carta do Eremita, ela falar dessa jornada que, apesar de solitária, é de muita evolução, de muita sabedoria. Ela, junto com essa carta do 5 de copas, que fala dessa mágoa, dessa decepção sentimental, e a carta do 4 de copas, que fala desse recolher da sua parte afetiva, né? Dessa rejeição,
de certa forma, dos sentimentos, mas não uma rejeição assim, como se tivesse realmente aparecido boas situações na sua vida no passado. É uma rejeição no sentido de você olhar para muitas das vivências, para muitas das possibilidades que surgiram na sua vida, e você saber que isso representava algo que não era exatamente bom, que era um sentimento muito raso, ou algo muito passageiro, ou algo muito ocasional. E isso trouxe para você um desânimo em relação às relações, aos sentimentos, às vivências com o outro, né? E tudo isso te colocou nessa postura um pouco rígida. Isso te trouxe para sua vida uma certa firmeza, sabe? Mas não como produto desse sofrimento. É muito importante lembrar disso, que isso não é um reforço da ideia da mágoa, tá? Você adquiriu essa sabedoria no sentido de entender que certas pessoas às vezes se aproximam da gente oferecendo muito pouco, né? Oferecendo muito pouco, e não porque aquilo é tudo o que elas têm, mas porque elas querem nos oferecer só aquilo que são de interesse delas, para obter só aquilo que é de interesse delas. E que esse tipo de relação, ele é uma relação que pode ser válida para algumas pessoas, se ambos os lados quiserem assim, mas não é para você. E só que todo esse conjunto de cartas com o Imperador, ele me traz também a ideia de que você é uma pessoa, em muitos aspectos, incompreendida, né? Você vivencia muitas batalhas internas, e às vezes você não consegue compartilhar isso externamente. Você não consegue evidenciar isso. Então, para quem te olha de fora, parece que você está sempre firme, que você está sempre, às vezes até indiferente, às vezes fria em relação às situações, quando na verdade você está vivenciando elas de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais interna. E isso faz com que você seja uma pessoa muito incompreendida, que você seja uma pessoa lida de uma maneira muito fria, muito insensível. E muitas vezes as pessoas elas tomam isso, né? Usam isso para te atacar a favor delas, né? Às vezes as pessoas vêm, elas te oferecem um sentimento muito pequeno, e quando você se mantém nessa postura de rejeição desse sentimento, as pessoas elas dizem que o problema elas vão dizer que o problema não está naquilo que elas estão oferecendo, mas sim no fato de você não estar recebendo aquilo que elas dizem ter para dar, mas que na verdade é muito menos do que elas têm para dar. E com isso, eu não estou querendo dizer que você também não tem a sua responsabilidade no sentido afetivo aqui, mas que é justo que você não coloque na sua vida, ou melhor, não coloque a sua vida em função de algo que você sabe que só está passando na sua vida para usufruir de um interesse que não é mutuamente seu, né? Entretanto, você tem uma questão de que às vezes você tem uma dificuldade de colocar um equilíbrio nas coisas, de colocar uma medida nas coisas. Às vezes você é muito rígido. E
O problema dessa carta do 4 de copas é que ela fala assim, olha, você tem feito uma generalização perigosa, né? Você tem rejeitado há tanto tempo ou de forma tão generalizada todos os sentimentos que isso coloca você numa posição em que é difícil para você ver quando algo especial aparece, quando algo diferente aparece. E essa carta do 4 de copas por si só, ela já diz aqui que algo muito especial ou algo único já pode estar por aí. Entende? Então é extremamente compreensivo que depois de tanta solidão e tem essa questão também que toda essa situação, todas essas coisas que aconteceram reforça ainda mais esse estado de solidão, né? E isso é compreensível, existe aqui essas frustrações do passado, existe aqui essas mágoas do passado, só que ao mesmo tempo você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa muito consciente daquilo da sua firmeza, da sua estrutura, daquilo que você tem e daquilo que você não tem. Então é muito importante que você use isso para o seu próprio bem, que você use isso para estabelecer uma medida justa para as coisas. Existe um dos episódios assim, né, do livro do Pequeno Príncipe, em que eu acho que é no do rei, quando ele encontra o rei, em que o rei diz algo assim, que eu sou um bom rei porque eu sou razoável, né? Porque as minhas determinações são razoáveis, e acho que na verdade não são na história, mas eu sei que tem algo assim, e é muito interessante essa parte, porque ser sábio às vezes tem muito a ver com ser razoável. E o que significa ser razoável? Não é ser raso, tá? Ser razoável significa olhar para as coisas segundo aquilo que elas têm condições de ser. Olhar para as pessoas segundo aquilo que elas têm condições de oferecer. Olhar para as situações segundo aquilo que elas têm condições de comportar. E isso, todo esse momento enriqueceu muito essa sua percepção de razoabilidade. Porque hoje você consegue ver principalmente aquilo que antigamente te machucava de uma forma mais razoável na sua vida. Razoável no sentido de entender o que aquilo tem condições de oferecer para a sua vida e o que não tem condições. Razoável no sentido de entender que se você tentar colocar aquilo na sua vida esperando que traga algo que aquilo não tem para oferecer, você vai vivenciar uma frustração e essa frustração vai te gerar tristeza. Só que essa leitura também fala que é muito importante que você use essa razoabilidade para o contrário também. Para você entender que não é só porque as coisas foram assim em algum momento, elas serão sempre. Que não é só porque algumas pessoas têm condições ou interesse de oferecer apenas uma quantia limitada de sentimento, uma quantia limitada de amor, não quer dizer que não tenha alguém na sua vida que queira te oferecer algo único e que não possa ser medido, de tão profundo, de tão intenso, de tão verdadeiro. Acho que a grande palavra dessa primeira parte da leitura é razoabilidade, sabe? Seja razoável. Mas vamos ver o que mais tem aqui, porque tem muito forte também a energia dessa solidão. Isso não é legal. Tem essa solidão e com o imperador traz essa sensação de dureza, né?
Às vezes vocês sentindo até uma tristeza, pensando que o coração de vocês se transformou, ficou um pouco frio, e vocês mesmos não queriam isso, mas vocês não sabem o que fazer e acabam sendo muito incompreendidos. O carro, a roda da fortuna, o 9 de paus e o 9 de copas. É muito interessante essa segunda parte da leitura, porque essa carta do carro, ela fala aqui de abertura de caminho, ela fala de impulso, mas ela fala disso num sentido de liberdade, num sentido de libertar-se e se entregar às forças que movem a vida. Porque como uma carta da roda da fortuna, ela fala dessa força que move a vida, dessa força que iminentemente faz a vida se transformar e ser aquilo que ela deve ou aquilo que ela precisa ser. E com essa mensagem, né, de libertar-se para a vida, né, ir em direção à vida, ir em direção a esse caminho de vida e deixar que a vida ela faça aquilo que precisa ser feito, ela é curiosa porque a primeira coisa que me vem na cabeça é o quê? O que é que precisa ser feito? E quando eu penso nessa pergunta, me vem aqui a resposta de que vocês estão vendo mudanças, né? De que vocês estão percebendo mudanças na vida de vocês. Existe um sinal muito específico para essas mudanças que é assim: vocês ficaram muito tempo sem que alguma coisa acontecesse, sem que mudanças acontecessem. De repente, agora surgiu algo na sua vida, uma situação ou uma pessoa, que vocês olham para essa situação ou pessoa e vocês falam assim: opa, pera um pouco, isso daqui é diferente de tudo que eu vim vivendo até agora. As coisas não aconteciam assim antes. Antes só acontecia aquilo que era resultado do que eu fazia. Mas de repente veio essa situação, pessoa ou sentimento diferente, e as coisas estão acontecendo não porque eu fiz elas acontecerem assim. Tem essa sensação em você de que, poxa vida, eu não fiz nada para isso acontecer. Isso está acontecendo. Eu não fiz nada para essa situação ser boa assim. Eu não fiz nada para essa pessoa gostar tanto de mim. Talvez você tenha feito até o contrário. Talvez você tenha se mantido nessa situação de rigidez, nessa situação de rejeição. E continua ali. A situação, a pessoa, o sentimento, a oportunidade continua ali. E vocês ficam com aquela sensação: mas o que está acontecendo? Por que isso está aqui? As coisas nunca foram assim. As coisas nunca foram tão naturais e ao mesmo tempo tão relevantes, né? A vida vinha vindo de uma maneira tão morna, né? E de repente eu vejo essa situação acontecendo e vocês estão assim até um pouco perplexos, né? Pensando assim: mas poxa vida, o que eu fiz para essa situação acontecer? E a resposta é: você não fez nada além de merecer. Você não fez nada além de merecer que algo bom acontecesse na sua vida. E por mais que essas cartas elas falem dessa força superior de transformação, é algo que veio para você, né? Algo que veio para você receber. E o que evidencia ainda mais isso é essa carta do 9 de paus, que ela fala assim: olha, é hora de abandonar os medos. Porque quando as pessoas elas te olham de fora,
elas veem você muito forte, assim, muito, vamos dizer assim, não é verdade, tá? Mas elas te leem como uma pessoa muito fria, uma pessoa muito indiferente. E essa sensação de rigidez, por mais que não de uma maneira muito positiva, traz essa ideia de força, essa ideia de resistência. E as pessoas, quando olham de fora, podem pensar que tudo isso vem dessa frieza em si, né? Dessa suposta capacidade de não se importar com as coisas, o que é uma leitura muito incorreta de você, o que é uma leitura muito incorreta da sua vida, né? Na verdade, a importância que você deu para as coisas te trouxe não, né? Mas dando importância para as coisas, você se viu vivenciando situações difíceis, situações que abalaram muito os seus sentimentos. E hoje muitas coisas elas te causam medo. Às vezes, por nós sermos pessoas muito resistentes, pessoas aparentemente muito fortes, os outros nos leem como se nós não tivéssemos medos, mas todos nós temos medos. E esses medos, eles podem ser muito limitantes, né? Eles podem ser muito limitantes. Essa carta do 9, você vê aqui a gente tem o 9 de paus, depois o 9 de copas. O 9 de paus, ele fala de medos, enquanto a carta do 9 de copas fala de viver as coisas profundamente, viver as coisas do fundo do coração, viver as coisas com alegria. Juntas, essas cartas me trazem esse significado de coragem. Coragem para viver algo que é bom no momento em que isso surge na sua vida. Ou seja, por mais incompreendido, por mais incompreendida que você tenha sido até agora, surge ou já surgiu uma situação na sua vida, e essa parte é muito importante para você identificar se essa leitura é para você, que é essa situação inesperada. Essa situação em que você pensa assim, poxa vida, por que isso apareceu na minha vida? Por que essa pessoa insiste tanto em mim? Por que essa pessoa sente tanto amor por mim? Se eu nem demonstrei, né? Se eu nem dei tanta abertura. Então você se pergunta, por que essa situação tão diferente, tão inesperada acontece? Não parece ter uma origem para isso, uma causa para isso. Mas é por causa da vida, é por causa porque você merece, é porque chegou a hora de sair dessa solidão. E é muito bom a energia que tem aqui, porque você foi muito incompreendida por muito tempo. E essa pessoa, ela é resiliente, ou essa situação é resiliente, permanece na sua vida porque te compreende. Porque consegue ver para além daquilo que você aparenta. No fundo do maço, 6 de ouros. E no fundo deste maço, 10 de copas.
3 de ouros, o mundo, os amantes, o As de Paus. Essa carta do... Olha, resumo geral de todas essas cartas. Alguém para ser feliz ao seu lado. Um amor para ser feliz ao seu lado. Para viver feliz ao seu lado. É isso que essas cartas me dizem. A carta do 10 de copas com o 6 de ouros, ela fala dessa felicidade afetiva, me enrolei. Dessa felicidade afetiva, dessa felicidade sentimental. E o 6 de ouros, ele fala de generosidade, fala de virtude, compreensão, de apoio aos outros, enquanto a carta do 3 de ouros fala de um assistente, de um companheiro, de uma pessoa que vivencia as coisas, os desafios junto com você, que aprende junto com você. Tudo isso junto fala que essa pessoa, né, para quem é uma pessoa, mas também essa situação, para quem é uma situação que está surgindo na sua vida, que é tão diferente, é o seu grande companheiro. É a pessoa que está do seu lado para qualquer situação. A pessoa que quer estar ao seu lado, que é companheira, que é generosa, que é virtuosa, compreensiva, essa é uma palavra muito forte, né? Compreensiva, que compreende você, que compreende que você tem as suas marcas, que compreende que você tem as suas dores, que compreende que você ficou muito tempo sozinha, que essa solidão ela mudou você de alguma forma, que trouxe uma rigidez, mas que isso não significa que você não queira amar, que você não queira sentir, que você não queira viver. E que isso não quer dizer que você não tenha medos. Então, uma pessoa que te ama tanto, que te compreende e que quer ser feliz ao seu lado, que quer te fazer feliz. Que essa comunhão com essa pessoa é uma felicidade alcançada, que vocês vão ser felizes juntos, que vocês são o amor de almas um do outro. Essas 3 cartas juntos falam disso. Viver uma vida feliz juntos. Viver uma vida feliz juntos. Alguém que te compreende. Essa é a leitura muito bonita, muito necessária. Eu espero que ela tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.